Galera, pra quem não sabe, ontem, dia 17 de dezembro de 2019, saiu a versão 3.0 do Substance 2019, que veio muitas atualizações legais, muitas atualizações de brushes, alphas, até o V automático. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que mudou e o que isso pode melhorar no nosso trabalho. Então deixa seu joinha, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações, beleza? Então vamos nessa aí, valeu! Então, começando aqui no nosso Substance, já atualizado, o que teve de novo? Deixa eu já importar algum modelinho que eu separei aqui para vocês. O que teve de novo? Vou começar mostrando o que foi muito legal que eles adicionaram, é que agora nos brushes, eles mudaram muita coisa de brushes, de alphas, essas coisas. Nós conseguimos importar brushes diretamente do Photoshop. Então você pode baixar um brush do Photoshop, ou caso você já tenha um, e pode usar esse carinha aqui, ó. É só clicar, arrastar dentro da shelf, como qualquer textura, como qualquer alpha, e ele vai aparecer a telinha já classificando como brush. A gente vai selecionar em qual tipo de segmentação ele vai estar instalado. Só dá um OK e já tem todos os nossos brushes aqui, ó. Então isso é muito legal ter nossos brushes de Photoshop, porque no Photoshop existe centenas de dezenas de milhares de brushes, então aqui a gente tem uma gama muito maior dos brushes, certo? Também foi atualizado aqui o nosso preview de brush, que como você pode ver aqui, ó, a gente está usando, deixa eu mudar a cor desse cara. A gente está usando aqui um brush, ele está com o preview do brush, certo? A gente tem a opção de só pegar a outline, ou seja, o que seria outline? Seria a parte de fora do brush, seria a silhueta do brush, para uma melhor visualização e até uma cross, né? Uma mirazinha, né? Então teve essas. Aqui é uma coisa muito pessoal, vocês escolhem o que vocês vão achar melhor para usar, beleza? Temos também o. Deixa eu voltar aqui para o meu brush original. Temos também o. Eu gosto mais da versão original, não curto muito outro não. Deixa eu deixar preto aqui. A gente tem também esses novos sliders aqui, que só funcionam no caso de tablet, tá? No caso de mesa gráfica. E eles funcionam da seguinte maneira. Quando a gente ativa Pressure, que a Pressure quer dizer o quê? É a pressão da nossa caneta, que se eu passo aqui ó, devagarinho, ele vai ficando fininho, e quando eu vou forçando, ele vai ficar do tamanho real do brush, certo? E o que altera esses sliders aqui embaixo? Ele altera o mínimo dele, porque como aqui está 0%, ele vai começar sempre do zero, tá? Aí eu vou forçando, ele vai para o 100. Se eu deixar ele sem 100, ele vai ficar 100%. Se eu deixar ele em 50, ele vai ficar em 50, o valor mínimo dele vai ser 50% do tamanho do meu brush original. Então, a gente tem a gama de trabalhar assim. Imagina que esse aqui é o tamanho do nosso brush, em escala aqui de métrica, de gráfica. E aqui fica pequenininho, aqui ele é grandão. E se eu não quero que meu brush fique tão pequenininho assim, eu consigo selecionar tipo lá 50% que vai ser nesse canto aqui, o meu brush vai ter um tamanho médio e ele vai variar entre o tamanho grande e o tamanho médio. E se eu quiser ele inteiro, ele vai variar toda a escala de brush, beleza? Se vocês não entenderam, é só deixar nos comentários aí que eu respondo. O mesmo funciona para o Flow. Deixa eu diminuir aqui o size, tirar o pressure size. O flow, eu já expliquei, acho que na primeira aula de introdução ao substância, o que é o flow, é que ele deixa uma transparência, entre aspas, né, no nosso brush. É que ele tem que estar um pouquinho menor, porque ele funciona, a caneta é muito pesada. Então eu vou forçando, ele vai pegando, ó. Eu deixo a caneta bem leve, vou forçando, ele pega. Vocês vão ver melhor no outro jeito novo de blending que tem, né? Porque esse jeito de blend do Substance é meio ruinzinho aqui. Tem que abaixar bastante, tanto é que Hand Paint, ó, mas aqui você já consegue ver, ó. Eu deixo ela fraquinha, eu vou forçando a caneta, ó, vai ficando mais escuro, ó. Entendeu? Então serve o mesmo lance aqui, ó. Se eu quiser que ele fique só escuro de um jeito, sem forçar a caneta, ele vai ficar nesse mesmo padrão, tá? A gente tem um novo tipo de randomização de brush aqui. Deixa eu pegar algum brush que legal. Pode ser esse brush aqui. Ó, esse brush aqui. A gente passa ele, ele tá retinho. Deixa eu passar com clique pra vocês entenderem. Ó. Cliquei, passei. Esse aqui é o brush normal, certo? A gente tem mais dois novos recursos aqui dentro de... Aqui, dentro do Position Jitter. O que são esses jitters? São randomizações, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui de ângulo. Se eu clicar e passar agora, ele vai estar todo randomizado no ângulo. Ou seja, ele vai randomizar dessa maneira aqui no Rotation, tá? Então, deixa eu voltar para o zero. E a mesma coisa com o tamanho, ele vai variar o tamanho, ó. Ele está variando o tamanho. Aqui ele está variando o flow também, que ele vai ficar mais opaco, vai ficar mais transparente.
E assim a gente consegue dar uma variação legal no brush. E a gente tem esse position, que se eu ativar só ele, ó, ele fica... Deixa eu voltar aqui no zero. Se a gente ativar só ele espalha na posição para todos os lados, certo? Só que agora a gente tem um tipo de variação diferente aqui do jitter. Por exemplo, se eu usar em both axis, ele vai pegar em todos os nossos eixos, tanto para frente como para trás. Então vocês podem ver que a distância entre um pingo e outro, ó, varia. Ó. Aqui está um espaço, aqui já está colado, aqui já está outro espaço, certo? E se a gente trocar aqui para no single axis, ele vai variar só para as laterais dele, certo? Ó, cliquei, arrastei, eles variam. Deixa eu diminuir o jitter porque vocês vão ver melhor. Mas vocês vão ver que a distância entre um e outro são sempre a mesma. O que está variando é o quanto ele sai para fora da linha, mas a distância entre um e outro está sempre a mesma. Então, esse single axis ele vai sempre randomizar para as laterais. E no both ele vai sempre randomizar para todos os lados, tanto para cima quanto para baixo. E a gente tem esse aqui de Gaussian ou Uniform. Uniform ele vai fazer com que a nossa posição fique mais juntinha. Parece que ele usa o centro como referência e toda vez que ele pinga um, é 100% com referência. O Gaussian, cadê? Opa, o Gaussian, perdão, o Uniform, o Gaussian parece que ele usa de uma maneira relativa, espalhando tudo. E o Uniform parece que ele usa o centro como referência. Você vai ver que ele vai estar mais juntinho, ó. Entendeu? Agora deixa eu tentar explicar isso aqui mostrando, ó. Imagina que a gente tem uma linha aqui. A gente tem uma linha aqui. A gente pôs lá aqui, ó, no Position Jitter 19. 19. E ele vai pegar esse 19 como um centro. Aí vai acabar sendo tipo 9,5 para cá e 9,5 para cá. Isso aqui no Uniform. E no Gaussian, ele vai pegar tipo 19 no total. Então ele vai ter uma variação maior, tá? Então é isso que acontece nessa parte de brush. E a gente tem também, eu acho que foi a melhor mudança que teve, assim, uma mudança muito boa pro Substance, foi o tipo de blend que ele tá tendo. Lá no Discord, essa semana, a gente fez um desafio de hand paint. Se você não tá no Discord, entra aí que tem muita coisa legal rodando lá, tem muito conteúdo bom, a gente tá postando recursos diretos. Enfim, acessando aqui em Advanced Blending, a gente tem o nosso tipo de blend. O normal do Substance, eu até reduzi a opacidade aqui pra vocês verem, ó. É isso aqui que é o tipo de blend dele, que é trabalhar o flow normal. E a gente tem agora o lighting. Eu posso até aumentar que o lighting já fica diferente. Ele trabalha de uma maneira diferente. Parece que ele mescla o opacity junto com o flow. Eu já expliquei sobre isso lá na aula no Substance. Eu vou deixar o link aí em cima, tá? Ó, olha a diferença de blending desse cara aqui, ó. Eu tô usando a caneta do mesmo jeito, ó. Forçando devagarinho, ó, como fica mais fluido, ó. Entendeu a diferença dos dois? Então, esse Lighting Mode para Hand Paint, putz, vai ser uma mão na roda, cara. É só ir passando aqui, ó. A gente tem um controle muito maior do que o Blend antigo, ó. Tanto é que o Blend antigo, para eu conseguir fazer esse efeito aqui, eu tinha que abaixar o Flow, ó. Aqui no direto, ó, eu não consigo fazer, ó, forçando. Entendeu? Então parece que ele mescla, parece não, ele mescla a opacidade, ó, com o nosso flow, certo? Então ele acaba criando um blend mais legal. E isso funciona muito bem com a parte do Photoshop, com os brushes que você importa do Photoshop, funciona muito legal com esse blend mode. Na real é até o certo. Deixa eu pegar um blend do Photoshop aqui, ó, para vocês verem que ele vai dar até mais qualidade no nosso alpha. Ó, esse aqui é o blend. Deixa eu pegar um outro aqui. Tem um outro que era legal que eu testei. Ó, isso. Aqui a gente está no Lighting. Ó, aqui ele mostra todos os detalhes do brush, ó. Tanto pequeno, ó, quanto forçando a gente consegue ver todos os detalhes. Se a gente mudar ele pro normal, você vai ver que a gente já não vai ter tanto detalhe de brush assim, ó. Ó, mesma coisa, mesmo movimento, ó. Tá vendo que a gente tem mais detalhe no centro do brush, então ele consegue trabalhar melhor nos brushes de Photoshop da maneira lighting, beleza? Então é uma maneira muito legal de fazer hand painting e dar uma mescla nas cores para quem pinta aqui dentro, certo? E também para quem usa esses brushes do Photoshop, tem umas configurações a mais nele, que é tipo esse aqui do Roundness. Roundness, ele vai dar tipo uma, como que eu posso falar, uma estreitada no seu brush, no seu alpha. Ele vai ficando fininho, ó. Vocês podem olhar até no preview aqui, ó. Eu vou diminuindo, ó. Ele vai, ó, ficando estreito, ó, tá vendo? Ó? Ele compacta, ele deixa estreito, ó. Máximo, ele tá gordão. No mínimo, ele fica estreitinho, certo? E aqui a gente tem o jitter, que é a randomização do quanto ele vai ser gordo, quanto ele vai ser estreito ou quanto ele vai ser largo, certo? E temos também o flip. Putz, o flip, infelizmente, eles só adicionaram na versão de Photoshop, não adicionaram no brush tradicional. Eles deveriam adicionar no Photoshop,
Eles deveriam adicionar no brush normal, porque, putz, eu usava, não, eu uso, né? Vou continuar usando, porque como tá só no brush do Photoshop, a gente abre aqui o flip, a gente tem a opção de flipar. No flipar no X é a mesma coisa, né? Porque é só uma arrow, né? Só uma ponta de flecha. Então, se eu flipar no Y, vai estar ao contrário. Então, esse flip aqui é muito legal. Mas se a gente selecionar aqui qualquer brush, deixa eu pegar o hard aqui, porque eu não tenho nenhum com um ícone, e adicionar um alpha. Deixa eu pegar um alpha qualquer, pegar uma seta que vocês vão entender. Jogar aqui na alpha, ele não vai ter o flip, ó. Ele não habilita o flip pra gente, tá? Aí, qual que é o lance que eu uso aqui para brush normal? É esse Alpha Mirror. Você pode baixar clicando aqui em Substance Share. Ele vai abrir aqui a tela. Você digita aqui Flip Mirror. Vamos ver se é Mirror ou é Flip. É esse Alpha Mirror aqui. Você abaixa, clica, arrasta aqui. Ele vai estar, importa ele como Alpha dentro do projeto. Aí como que usa ele? Clica ele, arrasta no Alpha. Ele vai dar as opções de flip. A gente clica na seta, arrasta aqui dentro, ó, de Image Inputs. Então a gente consegue flipar, ó, no horizontal, ó, para um lado, para o outro. Então, para os brushes normal, infelizmente vamos ter que continuar usando esse recurso, mas para os brushes de Photoshop ele já funciona legal. Outra coisa muito legal para randomizar ainda mais os nossos brushes, deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um brush de novo do Photoshop, também só funciona com brushes importado do Photoshop, que é esse cara. Deixa eu pegar um cara que seja bem randômico. Ó, aí, beleza, esse cara tá legal. Deixa eu tirar todos os jitter dele, para vocês entenderem como a ferramenta funciona. Eu vou fazer com o mouse porque eu quero fazer com os cliquezinhos, tá? Ó, aqui ele tá normalzinho, a gente consegue ver que ele não tem muita variação, certo? Mas ele tem uma variaçãozinha ainda, ó. Vocês podem ver que, tipo, dá pra reparar que cada stamp é cada clique. Tem um que tá pra cá, tem um que tá pra cá, tem outros que tá pra lá, ó. Entendeu? Aqui pro lado, ó, pro outro lado. Então, ele meio que dá uma flipadinha ali, saca? E se a gente colocar aqui non-single, ele vai ser um só. Tá vendo? Ó? Ele vai ser um padrão. Deixa eu limpar aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o single, que é com um padrão. E a gente tem também aqui ó, o per stroke, que é cada pincelada que eu dou. Ele vai sair aqui, ó, ele saiu já ao contrário, ó, então ele vai trocando os lados, certo? Então ele dá uma randomizada que parece que é um flip aqui que ele dá. E a gente também tem por stamp. Por stamp quer dizer que é por stamp, por pintadinha, ó. Cada pintadinha desse carinha aqui, ó, é um stamp. Isso aqui é por pinceladinha, são os brushes, são os spacing que tem. Então aí a randomização é maior ainda por stamp. Clicando aqui, joga, ó, você já vê que tem uma randomização muito, muito, muito maior. Então isso é para randomizar ainda mais o nosso brush. Aqui a gente tem um valor. Se adicionar só 2, a randomização é menor. Se adicionar, sei lá, infinito, a randomização é maior, é praticamente infinito. E se a gente trabalhar isso em conjunto com os nossos jitters, com position, você nunca vai repetir. Matematicamente é impossível que você repita uma pincelada de brush. Então é randomicamente para sempre. Você pode criar diversas maneiras, pintar de diversos jeitos, que nunca vai ter a mesma cara, beleza? E também a gente teve aqui o nosso Gamma Correction. Deixa eu vir aqui em Base Color, mostrar melhor. Base Color. Tem o Gamma Correction. O Gamma Correction nada mais é do que clicar aqui numa layer que a gente pintou com o botão direito e vir aqui em Gamma Correction. Pau. Vocês podem ver que ele mudou a tonalidade do nosso brush, porque o Gamma Corrected, né? O Gamma correto, o Gamma que se usa, ele tem mais tons de branco, então ele dá uma forçada mais nos tons de branco, certo? Aqui dá pra vocês ver a diferença. Então, aqui a gente ganhou essa correção de gama. Então, você tem que fazer no seu projetinho aí, testar o que se encaixa melhor para você. Além dessas ferramentas, eles melhoraram também a linha que a gente trabalha aqui para Hand Painted. Deixa eu pegar o nosso brush padrãozinho lá, o nosso hard. Foi até adicionado um hard aqui já com o lighting, porque ele é mais tranquilo. Ó. A nossa pressão melhorou bastante aqui no Substance. Para quem ainda usa a versão antiga e mudar para essa, vai sentir uma suavidade muito melhor. Então ele teve uma melhora muito boa realmente para quem faz hand paint, entendeu? A gente vai ter um controle muito melhor nisso. E uma coisa muito legal que adicionaram nos brushes também foi esse brush aqui, ó. Roll Brush, cadê? Esse carinha foi, putz, demais, esse foi sensacional. Porque antigamente, quando a gente tinha uma coisa escrita, ó, olha que legal, ele faz com que o alpha siga o caminho, ó. Deixa eu dar esse mesmo exemplo do warning do modo antigo. Então deixa eu pegar o nosso brush Basic Hard.
Dentro do Basic Hard eu vou puxar o alpha de warning. Deixa eu ver se tem warning ou se tem alguma coisa parecida. Aqui a gente tem o mesmo warning. Eu vou clicar e arrastar ele no alpha. Se a gente passar, ele vai estar tudo de um lado só. A gente colocava aqui o spacing em 100 e colocava o follow path. Mas, e claro, vou girar em 90 graus. Para ele seguir aqui, ó. Ah lá. Só que ele não torce, ó. Ó a maneira, ó, fazer o mesmo risco aqui, ó. Deixa eu tirar o pressure. Ó, ó a diferença que a gente tem aqui. Ele não torce o alpha como torce esse novo brush, cara. Isso é muito legal. O novo brush, ele torce o nosso alpha. Ele faz com que o alpha siga realmente o que a gente está fazendo. E claro, a gente pode colocar qualquer coisa aqui, ó, dentro desse input image. Tem também aqui as nossas variações de nossos randômicos, né? De mexer o input, o tanto que vai aparecer. Ó, já não aparece o warning, ele tem um corte do warning, então fica uma remega, sacou? Então, deixa eu trocar o alpha aqui. Vou colocar aqui o unlock, por exemplo. Sei lá, só colocar o unlock e ir passando, ó, unlock, unlock. E não só isso, né? De brushes, tudo que eu falei de brushes agora foram as atualizações que eu falei agora foi tudo de brush, mas teve muita coisa nova. Por exemplo, o nosso slider aqui agora, ele não é mais limitado. Por exemplo, aqui no spacing, eu chego no 400, às vezes ele não vai mais de 400, né? Deixa eu voltar para o nosso brush normal. Só que eu quero mais que... Aqui, ó, o space eu quero mais que 400, ó. Quero mais que isso, quero que ele fique mais espaçado que isso. Então a gente pode forçar o nosso spacing. Sei lá, eu quero que o nosso spacing seja 1000. Só digitar 1000, ele vai forçar o slice. Ó, nosso brush fica muito mais espaçado. Mas não é só no spacing, também tem aqui nos nossos procedurais. Por exemplo, deixa eu clicar aqui no Base Color, deixa eu importar algum procedural. Vou importar esse cara aqui, ó. Aí ele tem os nossos parâmetros. Dentro do pattern, o nosso tiling máximo é 16. Mas, pô, antigamente você colocava 16 e mexia aqui na escala, né? Pelo menos eu fazia isso. Agora a gente pode, tipo, 16 eu não estou feliz, eu posso colocar 64. Então ele força o nosso slice. Ele força o nosso parâmetro aqui, saca? Então a gente pode ir ao infinito e além. Não precisa ficar mais mexendo no scale. Mas isso funciona só para patterns, aqui na parte de patterns, e lá no nosso spacing, beleza? Tem também uma coisa legalzinha que adicionaram, que é para quem usa a tela dos dois jeitos. Antigamente apertava F, ele aproximava as duas telas dessa maneira, ó. Tipo, eu tava mexendo uma coisa lá, eu quero focar, eu aperto F, ele mexendo as duas. Agora ele tá independente. Se eu estiver mexendo aqui, eu aperto F, vem só nessa, e essa tava lá de um jeito, ó, que eu tô pintando aqui, por exemplo. E quero mexer nessa tela, mas eu perdi, eu quero aproximar. Só eu clicar na tela, apertar F, ele mexe só essa tela, eu continuo mexendo nesse ponto. O mesmo aqui. Eu estou pintando aqui, eu estou perdido aqui, eu aperto F, ele foca só nessa tela. Ou os dois, se eu quiser como era antigamente, eu clico fora e aperto F, que ele foca os dois. A janela de Bake mudou, agora tem, não mudou, né? Além de ter aqui, tem aqui, dentro do Edit, Bake Mesh Maps, tem da mesma maneira. Shift, Ctrl Shift B também abre a nova hotkey que eles criaram para o Bake, certo? Tem a hotkey do scroll também, para quem está fazendo hand paint. Vamos por lá, estou pintando aqui, pá, 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 pá. Pintando aqui, blá, blá, blá. E tipo, eu quero rodar aqui, só que eu não gosto de ficar clicando. Eu aperto Ctrl Alt Shift, aperto com o botão esquerdo, no caso a caneta tocando, que ele vai fazer o scroll aqui, beleza? Ctrl Alt Shift, clico e rodo o scroll. Teve também um update no projeto deles, que é nesse carinha aqui, já deixa eu mostrar até nele. O Myth Map. Mythmatch, esse carinhazinho aqui, mudaram a topologia, corrigiram o ID map dele. Eles mudaram a topologia para a gente poder trabalhar melhor na parte de heat map, de projeção, de tessellation, sabe? Porque antigamente às vezes criava alguns defeitos, eles melhoraram a topologia para isso. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aumentar o heat e vou vir aqui em shaders, tessellation, enable tessellation, aí aqui eu posso aumentar a escala. Vocês vão ver que vai estar bem melhor o nosso tessellation, muito mais resolução. Deixa eu até mudar a cor para vocês saberem a diferença. Então ele tem mais resolução no tessellation. Se eu voltar aqui, ó, a topologia dele está toda refeita. Beleza? Então teve a mudança nesse carinha aqui, para quem gosta de testar os materiais, testar o heat map aqui. Teve essa mudança para ficar bem melhor. E foi adicionado alguns filtros também, muito legal. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só criar uma imagem aqui.
Isso aqui, pra quem não sabe, é o meu cachorro dormindo, tá? Então não se assuste. Vamos lá, eu quero mostrar pra vocês os filtros que adicionaram. Olha, que coisa mais linda. Deixa eu dar um Black Mask, selecionar isso aqui. Beleza, a gente tem uma foto aqui qualquer ou alguma textura que a gente importa. A gente vai selecionar dentro da layer, que está a nossa foto ou a nossa textura. Vamos vir aqui em Filters. Dentro do filtro, a gente seleciona lá embaixo, ó, tem o Max Oil Effect, que é uma pintura a óleo. Eu achei, putz, do caralho, ficou muito legal, ó. Tem até o relevo e tudo de uma pintura a óleo. Parece realmente que foi pintado a óleo. Então a gente vê a diferença antes e depois. E tem a tonelada de configuração e tem alguns presets também, uma arte abstrata, saca? Então ele tem alguns presets pra gente poder brincar aqui e se divertir. Putz, olha só que maneiro, cara. Muito legal. Então tem umas coisas aqui pra gente brincar e testar aqui. E além do Oil Paint, a gente tem o Comic. Putz, eu achei do caralho esse filtro, muito bom mesmo. A gente tem o Comic, que é esse carinha aqui. Comic aqui. Que são uma tipo de revista em quadrinhos, né? Nesse caso a gente não tem os presets, mas a gente tem um controle muito legal também. Trabalhar no controle da borda, dar um efeito aqui ó, de tá mexendo, saca? Que tem nos quadrinhos das antigas, para quem é um leitor de quadrinho vai gostar bastante disso. E tem também a nossa aquarela, que é o watercolor. Então aqui a gente consegue ver que é tipo uma pintura de aquarela num papel mesmo. Dá até para ver a textura de papel que os caras adicionaram. Então tá muito legal aqui também. Trabalhar aqui bastante, ó, border spread aqui, border density, ele começa a dar os desgastes do papel. Então aí a gente tem que trabalhar, olha que legal, ele fica como se tivesse passado no papel algumas vezes e tem toda a densidade aqui. A gente tem que trabalhar aqui mais na parte dos parâmetros para achar alguma coisa legal, mas só para vocês terem conhecimento da ferramenta que ela cria tipo uma pintura de aquarela mesmo dentro da nossa imagem, beleza? Além disso, também teve muitos brushes novos, foram adicionados, se eu não me engano, 102 brushes novos desse carinha aqui, ó, Kyle. Tem 102 brushes desse maluco, é muita coisa e mais o que a gente pode adicionar direto do Photoshop. Então tem muito brush novo, tem muito alpha novo também. Deixa eu vir aqui nos alphas, tem muitos alphas novos. Para quem é usuário contínuo do Substance, vai ver que tem bastante alpha novo, tipo tem uma boquinha. Cadê? Tem uma boquinha ali? Eu lembro que tinha uma boquinha. Aqui, ó, tem essas marquinhas de boca. Sei lá. Deixa eu pegar lá. Marquinha de boca. Então a gente consegue configurar. Tem muito brush novo. Então é alpha novo, perdão. Muito alpha novo. A gente pode clicar aqui e otimizar. E clicar aqui. E alguns, no caso, a gente tem. Ó, tem até o flip esse aqui, ó. Os novos tem o flip, ó. Que estranho, né? Tem alguns que não tem, mas os novos tem. Parece que tem os novos. Mas eles vão, provavelmente, eles vão atualizar. Ó. Esse Wood é novo. Mas ele não tem. Mas aqui a gente consegue ter os controles aqui. Bastante coisa legal nova aí no dentro dos alpha. É só explorar que a gente acha. E também temos as novas tools. Deixa eu criar uma nova tool aqui. A nova tool que é de tinta guache, que eu achei muito irado, cara. Tinta guache ficou, putz, perfeito, cara. Eu achei muito legal. Pinta como se fosse uma tinta guache mesmo, ó, com todo o reflexo dela molhadinha, como se acabasse de passar, saca? Então tem dois tools novos, que é de dois tipos de tinta guache, ó. Então é muito legal para você brincar aí, que gosta de pintar realmente. É um lugar legal para você se explorar. E também, por último, mas nem menos importante, eu vou mostrar o tão esperado UV Automap. E vou dar minhas declarações dele. Quando a gente importa um objeto aqui, ó, quando a gente vem em New, eu vou selecionar aqui meu Bastion, ele vai entender que meu Bastion está com a UV legal. Ele não vai abrir o UV. Ele vai entender que está funcionando, está legal. Tá aberta, mas tá tudo um sobre o outro, porque eu tinha que separar pelos materiais. Mas ele viu que tá aberta e que funciona. Eu não entendi essa lógica dele, mas eu achei absurdo. Aí quando eu importo o outro que tá com a UV sem estar aberto, eu não sei como ele identifica isso, ele vai abrir automaticamente, certo? Deixa eu dar um... Cancela, File, New, seleciono o meu objeto e OK. E aqui ele vai começar a abrir. Como ele sabe que está aberto ou não, não faço ideia, mas ele vai abrindo. Então vamos deixar ele pensar um pouquinho aí. Tá aí, ele demorou um pouquinho, mas abriu. Tem umas faces flipadas aqui, porque é um modelo antigo que eu peguei meu, mas não se preocupe. Abriu bem até, abriu bem legal, muito melhor que a maioria dos programas que eu vejo que abre. Putz, pra asset pronto que a gente não vai ter que fazer bake, nem nada assim, asset que, sei lá, vai ficar de cantinho, tipo uma pedra, não vai ter normal map, não vai ter nada. Isso aqui é uma mão na roda, cara. É só colocar aqui,
deixar ele abrir, porque ele abriu bem legal mesmo. Muito melhor que muito software que eu já vi abrindo. E, e teve um gerador novo que eles adicionaram. Clicando aqui em um Fill Layer, adicionaram um Generator. Dentro do Generator tem o UV Checker. Aqui ele tem as nossas UV, ó. Ele mostra aqui, a gente consegue ver um Random Color, consegue usar o nosso Uniform, consegue aumentar a Grid Tile. Ó. Você pode ver que aqui no peito já teve um defeitãozão. Mas como eu disse, isso serve para asset rápido, é um asset que tipo, eu quero uma pedra, mas não vai precisar de bake. Faz, joga aqui, já era e pinta, não precisa levar para programa nenhum e abre, saca? Ó, aqui deu alguns defeitinhos, mas no geral funciona, para asset rápido, como eu tô falando, funciona muito bem. Então vale a pena testar aí e ver como que tá as coisas, tá muito legal mesmo. Foram essas as maiores atualizações e teve alguns erros de bugs, fixes de bugs, mas no geral é tudo isso. Todas essas mudanças de brushes, alphas, esse UV automático que vai ajudar muito no trabalho de asset que não vai ser muito visto, saca? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí, deixar aquele joinha e compartilhar com a galera aí, fazer o nosso vídeo chegar para todo mundo, demorou? Entra também no nosso canal do Discord que tem muito conteúdo rolando lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um feedback aí nos comentários. Valeu, tamo junto, falou!